oi, tudo bem com vocês? E com você, Daia? Tudo bem, você, amiga? Tudo bem, graças a Deus. Então, estamos aqui reunidas mais uma vez para um Cast Transformar. E hoje eu vou direto ao assunto. Não é uma questão visível somente na sociedade o empoderamento, ele é um fato. E eu venho aqui com dados para provar isso, viu, Daia? Olha só, vamos lá. O público que pesquisa hoje com relação a conhecimento, busca desenvolvimento pessoal e também conteúdo sobre empreendedorismo, o maior público, 79%, são mulheres que buscam por esse conhecimento e por essa evolução pessoal. Então, a gente pode falar que o restante são 21% homens e eu ouso dizer que são influenciados por mulheres. Também. Então, hoje, falando em mulheres empoderadas, gente, a gente tem uma convidada super especial. Ela é empreendedora desde os 16 anos. Já tem uma jornada aí que soma 29 anos ao lado do marido, dividindo a vida pessoal e profissional de forma admirável, né? Exatamente. Ela tá aqui do meu lado, vocês vão ver que linda. Ela, com o marido, eles têm 3 lojas de sucesso no mercado. E ela é um exemplo de resiliência e determinação no mundo dos negócios. E a gente tem o prazer de chamar Patrícia Matos! Bem-vinda! Oi, meninas! Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história para vocês. Ai, que linda, Paty! Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. E vamos lá, né? Vamos lá. Quem é a Patrícia Matos? Bom, eu sou a Patrícia Matos, 45 anos, mãe de 2 filhos, casada já há 25 anos e tenho as 3 lojas que eu cuido, eu com meu marido. Uhum. Nós trabalhamos juntos já faz 29 anos. Nossa! Tem muita história para contar e, inclusive, a gente não falou o tema do nosso episódio, Verdade. que é Equilibrando Negócios, Maternidade e Vida Pessoal. E essa lindeza aqui, ela tem muita história para contar, como vocês já viram, é uma jornada de 29 anos ao lado do marido. E, Paty, como que começou essa história? Você começou a empreender com 16 anos, foi isso? Sim, eu conheci meu marido, né, com 16 anos, num bar. E começamos a namorar e 2 meses depois ele perdeu o emprego. E isso levou àquela tristeza nele de não poder sair com a namorada e pagar um sorvete, um lanche. E ele ficava preocupado. E numa conversa com meu pai, ele foi bancário 7 anos, aí meu pai falou pra ele, tenta vender roupa, por que você não trabalha com isso? Que a minha família toda, uma grande parte tem no segmento da confecção, né? Então, a gente já conhecia e meu pai acabou dando essa dica pro meu marido. Legal. E meu marido, a princípio, nunca tinha trabalhado com isso, ficou até meio com medo, né, de encarar. Ele falou que não tinha experiência, eu também só estudava, tinha 16 anos. E aí resolvemos encarar. Uhum. Né? Sem nada de início. Então, e ele topou sair daquela rotina de bancário, porque principalmente assim, hoje nem tanto, muita coisa, né, perdeu um pouco da cultura, mas antes, há 29 anos atrás, era uma cultura, assim, tinha um status, né, ser um bancário, tudo. Para ele foi tranquilo fazer essa mudança, como que ele administrou tão novo, novo e com 7 anos já de carreira dentro do banco, né? Sim, foi complicado para ele, porque, na verdade, quando você tá empregado, você se arriscar num novo negócio, você não tem aquela coragem. Sim. Então, ele sempre fala pra mim, uma coisa que a gente sempre comenta quando a gente conta a nossa história, é que perder o emprego pra ele foi uma coisa boa, porque só assim surgiu a coragem de abrir o nosso negócio. Que legal. De repente, se ele não tivesse perdido o emprego, não teria empreendido, né? Sim, com certeza. Foi um empurrãozinho, né? Porque às vezes a gente fica com medo. Outra coisa legal que você falou nessa sua fala inicial, que eu acho bem interessante a gente pontuar, que foi a questão, por exemplo, ele, né, numa figura de homem, de provedor, né, mesmo tão jovem, ficou pensando em perder o emprego, começando um namoro, um relacionamento, como ele ia lidar com tudo isso. Você consegue enxergar que já era um homem que tinha
uma postura que provavelmente veio de uma cultura, né, talvez familiar, não sei se ele, né, às vezes alguns são obrigados a ter, outros vêm de uma cultura mesmo familiar. Então eu acho bem interessante, porque às vezes essas coisas vão se perdendo e são nesses detalhes que isso vai aflorando e mostrando mais ainda o posicionamento, né? Sim, e na época eu tinha 16 anos, era muito jovem, Uhum. não tinha esse pensamento. Você não trabalhava, né? Não trabalhava, eu só estudava. Então eu não tinha essa responsabilidade toda com relação a isso. E ele ficava muito preocupado, porque ele falava que a pior coisa para um homem é ficar desempregado. Olha que... Então ele sempre foi bem responsável, né? Uhum. Então, desde o início, ele sempre teve essa preocupação. Por isso que ele sempre falou, se não tivesse perdido o emprego, talvez eu não teria iniciado essa jornada. Sim, eu acho que ele já teve, desde muito jovem, igual a Lilian falou, uma visão empreendedora, né? E isso é muito legal. E um outro detalhe disso tudo é o quanto vocês, né? Você junto com ele, vocês viram uma oportunidade dentro de um momento muito desafiador da vida de vocês, né? E eu acho que isso é muito legal. É o que a gente fala, né? Fazer do limão uma limonada. Sim. É verdade. E aí, como vocês começaram? Daí, seu pai deu a dica, né? Começou a incentivar vocês. E aí, como que foi o passo? Só um detalhe, Paty, desculpa te cortar. Nossa. O seu pai também trabalhava no meio da confecção? Não, meu pai não. Era o irmão dele, sobrinhos, tinha fábrica de roupa, sempre trabalharam com comércio. Então, daí que surgiu a oportunidade. Meu pai falou pro meu marido. A ideia, né? É. A ideia. Na época, meu namorado, né, falou, ó, por que você não tenta trabalhar com roupa? Eu posso falar com meu irmão, com meu sobrinho, para eles darem para vocês venderem. E assim nós começamos. Era um produto de muita qualidade e na época era um sucesso, era calça de lycra. Ai, Era sim, lycra colorida. Nossa, vendemos muito. E na época, assim, não era todo mundo que tinha esse produto com essa qualidade e nós começamos assim. Uhum. E aí, vocês começaram a vender, então, um produto já... uma marca já existente, não era uma marca de vocês. Não, então, na verdade, a gente começou até a tentar fabricar, mas eu achei um caminho bem mais complicado do que vender. O retorno da venda para o consumidor é mais rápido. Então, aí, como ele estava desempregado, foi mais rápido e a gente rápido. já gostou de trabalhar com varejo e começamos ali. Uhum. E aí, qual foi o próximo passo? Aí, o próximo passo era você oferecer para os seus conhecidos, amigos, que as primeiras pessoas que a gente pensa são nesses, né? Para estar iniciando o trabalho. E aí, a gente vendia de sacola, de porta em porta, não tinha mídias sociais, não tinha nada disso para a gente fazer divulgação. Então, assim, o nosso maior aliado foi o boca a boca. Então, era propaganda de a pessoa que foi, comprou, gostou e indicava para outro cliente. Aí vocês iam e visitavam. Sim. E como que foi o passo para começar a montar a loja física? Então, aí eu tenho uma tia, né, que a gente sempre precisa do auxílio de uma rede por trás de apoio. Então, eu tinha essa tia minha, que uma segunda mãe para mim, que cedeu um espaço na casa dela para eu poder colocar minhas mercadorias, prateleiras, provadores. Então, era assim, era o estilo de uma casa, era um cômodo dentro da casa, onde a gente atendia com horário marcado. Então, foi assim que começou. Aí, com o tempo, foi surgindo a necessidade da gente estar abrindo CNPJ e aumentando. E foi até onde é hoje, né? Que virou a casa, virou a loja. Você aproveitou da mesma... Onde é hoje a loja, é onde você começou. Sim, é o mesmo prédio. A gente fez muitas modificações e hoje a casa é toda loja. Sim. A loja, ela passa realmente por bastante transformações. Eu vou confessar, porque eu sou cliente da loja há um certo tempinho. Quanto tempo faz isso, amiga? Olha, eu comecei a comprar na loja, na Virtuale, com 16 anos. E foi realmente nesse contexto. Uma indicação de uma amiga, Maiara, que já passou por aqui também, hoje nutricionista, tudo. Ela que me apresentou, na época, a Virtuale, né? E eu lembro que eu fiquei muito encantada com a loja. Primeiro porque eu cheguei lá com 16 anos e me olharam, né, como uma cliente. Segundo, com o atendimento. Porque era uma loja de bairro, mas com um atendimento
tão exclusivo, tão carinhoso, tão personalizado, que eu não tinha visto aquilo nem dentro de shopping, eu não tinha esse contexto, vivenciado esse contexto ainda, né? Mesmo sendo muito nova, indo com a minha mãe, tudo, fazer compras, eu não tinha visto isso ainda dentro aqui de Rio Preto, desse atendimento com carinho, não é só uma exclusividade, é uma personalidade, né? Era uma coisa com carinho com o cliente. Eu acho que isso, assim, encantava e provavelmente deve ter encantado todos os seus clientes ao longo aí da jornada de vocês. Eu acredito assim, eu sempre tive uma maturidade muito grande, né? Então, desde sempre, eu enxergava da seguinte maneira, eu preciso atender o cliente como eu gosto de ser atendida. Sim. Então, eu sempre procurei ver a necessidade do cliente, qual que era o evento que ele tinha para ir, para poder estar oferecendo o melhor produto, né? Porque você acaba vendendo uma sensação, um resultado, não é a roupa em si. É aquilo que a gente fala, não é o preço, é o valor, né? Que aquilo tem para a pessoa, do produto, do atendimento. Sim. E o que veio primeiro? A loja ou o casamento? A loja. Sim, com 2 meses de namoro a gente já começou a vender e logo em seguida, não me recordo bem, mas meses depois já abrimos, porque assim, logo de cara já começamos a multiplicar os clientes e a gente já abriu a loja. Que legal. Paty, uma dúvida, porque hoje a gente ouve muito falar que, assim, quando você vai abrir um negócio, não conta com parentes ou com os amigos próximos, mas você falou que essa comunidade de vocês, né, das pessoas mais próximas, foi muito importante, tanto na ajuda para oferecer, né, um espaço para vocês trabalharem, mas também como clientes. Vocês não tiveram essa resistência? Eu agradeço muito porque eu sempre tive muita ajuda da minha família. Então, eu sou grata. Eu acho que a gente deve muito à ajuda deles. E principalmente, assim, alguns amigos ajudaram, compraram. Só que a maior parte dos clientes logo de cara era essa indicação para outras pessoas que nem conheciam a gente. Então, estranhos foram comprando e conhecendo. E se tornando amigos. Que hoje na nossa loja, o grande diferencial que eu falo é que a gente acaba se tornando uma família ali com os colaboradores e a gente acaba convivendo com os clientes, sabendo da história de vida deles. Então, a gente hoje, para montar uma mala para uma cliente, eu já sei o que ela gosta. A gente já sabe todos os gostos. Chega uma mercadoria, eu já sei para quem mandar. Então, acho que isso é toda a parte que faz a gente ser diferente. Acaba criando uma conexão, né? E é bem legal isso, porque a gente ouve hoje falar de conexão, né? Dessa proximidade, assim, com o cliente. Mas vocês tiveram essa visão desde lá atrás. Sim, por mais moderna que a coisa se torne, com a internet, com as redes sociais, mas o cliente ainda gosta de se sentir o cliente, se sentir especial. Então, a gente sempre fez isso e vamos continuar fazendo, porque a chave do sucesso é tratar o cliente como único. Eu acho que é uma transformação e eu acho que fomos, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, fomos muito pro automático, para comprar coisas online, sem ter essa humanização, e hoje a gente está reivindicando de novo essa humanização. Querendo esse atendimento, querendo essa aproximação, querendo que as pessoas olhem pra gente, nos dedica, né, a conexão. A gente tá querendo ter isso de novo. Ficamos muito no automático, até por conta do período que passamos, pandemia, né? Fomos obrigados a ter essa transformação e agora acho que a gente está querendo reivindicar de novo essa aproximação entre loja, consumo, produto. O calor humano. Calor humano. Faz falta. Então, o cliente, por mais que compre na internet, ele sente a falta de ter o calor humano, o contato com a gente. Então, eu acho isso legal, atendermos bem, conhecer a pessoa, da necessidade, isso eu acho muito importante. Paty, você consegue visualizar a diferença do cliente de alguns anos atrás, de uns 15, 20 anos atrás, para o cliente de hoje? Há 20 anos atrás a gente não tinha rede social nenhuma, então o cliente chegava na loja sem ideias, apenas assim, com uma
ideia muito vaga do que ele queria. Ou tipo, só a cor, né? Então você precisava, sim, você precisava opinar muito, você precisava indicar o que ficaria melhor para usar em cada ocasião. Hoje o cliente já chega na loja com uma opinião mais formada, ele está mais por dentro das tendências, ele já chega sabendo das coleções, das marcas que a gente trabalha. Então hoje está bem diferente. Mas você acha que o cliente de hoje ele é mais difícil ou não? Não que seja mais difícil, mas ele já vem com aquela opinião, com aquela formação do look na cabeça. Então eu acho que é um pouco mais complicado. Antes, ele era a mente mais aberta porque a gente queria, né? E eu acho que tem um detalhe também, porque às vezes o cliente chega com aquela ideia, mas nem sempre a roupa vai cair bem, né? Pra o corpo, enfim, porque tem uma série de fatores para levar aquela roupa vestir bem na pessoa, né? Você olha lá no catálogo, na foto, no Instagram, na modelo, tá perfeito. Aí, de repente, vem na loja, o teu biotipo não combina com aquela modelagem. Porque cada corpo vai ter, sim, né, um jeito certo de usar a peça que combina mais. Não é toda a roupa que vai dar certo para todo mundo. Sim. Por isso que eu falo que o atendimento personalizado na loja ainda faz diferença. E olha só, um detalhe aqui que eu preciso falar disso. Essa boneca aqui, gente, ela tá de azul porque ela veio combinando com os olhos dela. Olha aqui. Né? Lindo. Porque também isso faz parte, né? Os olhos, o cabelo. A combinação do tom de pele com a combinação da roupa, né? Para trabalhar com moda, a gente tem que gostar, né, gente? Sim. Não tem como. Então, eu sou um pouco vaidosa. Gostoso. Que linda. E aí, como foi a montar a loja com o marido? Depois, como que vocês foram? Montou a loja primeiro, aí depois como vocês foram pro casamento, tava dando tudo certo, a relação, não tinha brigas. Vamos casar que agora você já passou no teste. Brigas sempre tem, faz parte, né? Mas eu e ele, a gente sempre se entendeu muito bem. Acho que quando um casal ele tem objetivos iguais, eles trilham o mesmo caminho, então é mais fácil de lidar, não tem tanta desavença. E a paciência, né? Gente que é mulher, a gente desenvolve uma paciência maior para certas coisas e muita sabedoria. Muita sabedoria para saber lidar com tudo. E aí vocês estavam com a primeira loja e casaram? Estávamos com a primeira loja, casamos. Aí eu comecei a vender bolsa na loja de roupa. Lá na loja de roupa era roupa masculina e feminina. Porque primeiro começou com a feminina, incluímos as masculinas. E aí depois eu partiu para bolsa. Peguei umas bolsas para vender, vi que deu muito certo. Comprava algumas, vendia tudo, aí eu ia lá, comprava mais. Aí eu senti a necessidade. Falei, por que não abrir uma loja especializada em bolsas e sapatos femininos, né? Porque quem gosta de sapato e bolsa é mulher, né? E a gente pegou e teve essa ideia. E aí a gente planejou, abrimos a loja. Nisso vocês já estavam casados? Já estávamos casados. E aí nós abrimos a segunda loja. Que é? A Patrícia Matos. Que agora esse mês completa 20 anos. Olha isso. É uma história sempre de muitos anos, né? Muitos anos. Que inclusive tem comemoração hoje, não é? Sim, estaremos num coquetel especial. Tá todo mundo convidado para comemorar os 20 anos de sucesso. Que legal. E aí você foi conseguindo levar o mesmo público? Deu uma loja para a Patrícia, você conseguia aproveitar esses clientes, foi por isso que foi dando tudo certo? O pessoal comprava as bolsas na loja de roupa e comentavam, né? Nossa, por que vocês não abrem uma loja de calçado? Que a gente já compra aqui e já fica fácil. Porque eu gosto, assim, de ter todas as lojas perto, uma da outra, para poder facilitar. Então, a cliente já compra a roupa, já vai ali, já compra o sapato. Então, a gente teve essa necessidade de abrir a loja e ter esse outro segmento também. Não, foi um insight maravilhoso, né? Porque a pessoa chega lá, ela já consegue visualizar o look completo. Ela sai de lá prontinha. Mesmo que se ela tiver um calçado em casa, ela acaba indo comprando outro. Pra combinar com aquela roupa que ela tá vestindo. Exatamente. Não, e você chega lá, eles começam a colocar, sabe assim? Não, mas coloca isso aqui pra você ver. Nossa, que linda. Mas coloca isso daqui. Aí você vai pra comprar uma peça. Só que você sai de lá, você vai colocar um cabeleireiro capaz de sair de lá maquiado, cabelo feito.
Não, e aí se a cliente já não quer ir na outra loja, porque são em lojas diferentes, eu já mando o motoqueiro já pegar, eu mesmo busco, porque é perto, já trago o sapato ali, já prova, já vê. Olha Ô, Paty, isso foi um insight de vocês ou é com treinamento, por exemplo, de já ir colocando na cliente para ela se ver, né, conseguir ter mais noção de como vai ficar e assim já levar o look completo? Olha, se eu falar pra você, eu e meu marido, a gente nunca fez curso de venda. Nós fomos começar a fazer algumas coisas de um tempo pra cá. Até então, eu acho que no fundo, não sei se a gente pode chamar de dom ou de se é um esforço nosso em busca de um objetivo, Ai, que mas sempre tivemos esse perfil de vendedores e não sabíamos. Que legal. Lá atrás você estudava o quê? Com 16 anos, 15 anos, você estudava e pensava que você ia seguir qual profissão? Psicologia. Que tem tudo a ver, não deixa de ter o atendimento, contato com o público. Porque na verdade a gente aprofunda os assuntos com as clientes e acaba pegando aquela amizade, aquela parceria. Então, a gente acaba sendo psicóloga pouco, né? E você percebe, por exemplo, que ela chega às vezes com um estado de espírito e depois de se vestir, de colocar a roupa, que a roupa tem uma influência? É um remédio. A gente sair às compras é um santo remédio. Eu acho também. Deixa qualquer pessoa calma, tranquila, feliz, né? Aí pagar é outra coisa. Depois a gente pensa. Mas Que é legal. isso. Então você percebe que, né, tem uma influência, assim, a roupa, o calçado. Tem. Que é a um pessoa bem-estar. chega, às vezes ela não vai nem pra comprar. Ela vai desabafar, vai tomar um café, vai, assim, respirar novos ares. Chega na loja, é aquela coisa, a nossa equipe gosta de receber os clientes, ouvir. A gente é uma equipe que escuta o cliente. Então, a vida deles interessa pra gente também. Então, não é só a parte da venda. Então, eu acho que isso também colabora pro cliente sair dali mais feliz. Porque ele vai desabafa, conta os problemas, a gente conversa, a gente acaba criando vínculos fortes. Bem interessante isso, porque eu acabei de fazer um treinamento sobre vendas, tudo, e ele fala que antes o vendedor, a maior característica era aquela pessoa muito comunicativa e que sabia falar. Que falava assim, isso daí vende até forminha de gelo para esquimó. Mas hoje não, o perfil do vendedor, ele é a pessoa que escuta, que sabe escutar e não só falar. Jogar a mercadoria para cima da pessoa, né? Então são coisas que vocês, ano-luz, foram tendo entendimento, foram percebendo. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando o cliente chega na loja é escutar. Porque assim você vai saber a necessidade dele. Ele quer uma roupa, mas pra quê? Que ocasião que vai ser? Então tudo isso ajuda na hora da gente poder indicar o look mais apropriado, né? Acho que você escutar o cliente... O que ele quer passar com aquele look, né? A imagem que ele quer apresentar com aquela roupa. Precisa. E a gente gosta de atender bem. Não é todo lugar que você vai e você recebe um bom atendimento, né? Vendedor, tem muito lugar que você vai. Hoje em dia, eu quando eu era só consumidora, eu prestava muita atenção nisso. Chegar num lugar, a pessoa fingir que não via, que ninguém entrou na loja... Não sei se aconteceu já com vocês, mas já aconteceu comigo. Ou atendia de mau humor, né? De mau humor, querendo se livrar do cliente. Sim. Sabe? Ou quando o cliente vai fazer uma troca, não vê como uma oportunidade de venda. A pessoa já chega com um certo medo de fazer uma troca, de ser mal recebida. Agora, se você souber aproveitar, você pode apresentar a tua loja para a pessoa. Então, são detalhes que eu acho que muda tudo. Sim, e às vezes ela vai fazer a troca naquele momento e não compra nada a mais, mas ela volta em outro dia, porque ela conheceu, ela sabe que ali ela é bem atendida, né? Faz toda a diferença. Sim. Ou uma troca de presente de aniversário, que às vezes ela não conhecia a sua loja, ela ganhou alguma Exatamente. coisa. Eu falo, na troca é quando a gente ganha cliente também. Olha que Sim, legal. com certeza. E deixa eu te perguntar, aí nós comentamos, a Daiane trouxe a informação de que você é mãe de 2. Nessas 2 lojas, como que entra as crianças, em que momento, como você se preparou? Não, então foi assim. Abri a primeira loja, Virtuale. Depois de alguns anos, abri a Patrícia Matos. E naquele mesmo ano eu engravidei. No ano de inauguração da Patrícia Matos. Sim. Aí no ano seguinte, meu filho nasceu, o Yuri.
E 10 anos depois, programado, porque todo mundo pergunta isso, se é do mesmo pai, ou pra ele se é da mesma mãe, porque todo mundo acha loucura o que eu fiz, mas eu me programei pra ter 10 anos depois. Olha, Você não me quis sentia. nessa fase. Não me sentia preparada, eu não queria abrir mão da minha vida profissional. E eu acho que faria tudo novamente, do mesmo jeito que eu fiz, que eu consegui levar, não perdi nenhuma fase da vida dos meus filhos. Curti quando ele não precisava tanto de mim, porque precisam sempre. É. Mas quando não precisava mais tanto, eu tive ela. Então, eu acho que na minha vida eu gosto muito de planejar. Tudo bem planejado. Gente, olha que fala. Tá Ela vendo, fala... amiga? Não, Ela tá com 10 anos. é tá uma na hora. exceção dela. até começou a gaguejar aqui. Mas olha só que interessante. A Patrícia, com essa calmaria, com essa paciência, essa voz serena, essa tranquilidade para falar, olha o posicionamento, porque é difícil a nós mulheres termos a coragem de falar: eu não queria abrir mão da minha vida profissional para ser mãe, para, né, ter a maternidade novamente. Porque é difícil, porque parece que a sociedade cobra também muito da gente. Ou a gente tem que ser uma ótima empresária, ou se a gente for mãe, a gente tem que ser só mãe, ou a gente não pode ser as duas coisas, ou a gente não pode se dar o direito de ser só mãe, ou também de ser só empresária. Porque às vezes quando você abre mão, às vezes, da maternidade, também te cobram. A sociedade sempre vai cobrar a mulher. Eu tenho esse sentimento. Então ela sempre cobrava, e você falou com muita tranquilidade, bem resolvida pra você. Eu tive um filho e depois eu não queria abrir mão do meu trabalho. Mas você queria ter 2 filhos ou não? Sempre pensei. E depois também, entre um filho e outro, abri a 3ª loja. Olha só. Né? Tem isso. Não, tudo planejado. Tudo. Eu acho que tudo que a gente planeja, a tendência é dar mais certo, né? Sim. As coisas saem fora do controle? Saem, mas quando você consegue planejar... E com melhor. o primeiro filho, você teve apoio da família? Como você conseguia conciliar? Eu conciliava porque a loja era ao lado da casa da minha mãe. Então, assim, eu cresci, meus filhos cresceram, eu trabalhando e vendo eles o tempo todo. Então, eu não perdi absolutamente nada. Primeiro passo, tudo eu vi da vida dos meus filhos, porque eu conseguia conciliar com a ajuda da minha mãe. Nesse início, quando você foi mãe do primeiro filho, como você se sentiu, assim? Que você falou que teve medo de perder, né, a vida profissional, mas foi tranquilo pra você? O primeiro ano, eu falo que o primeiro ano dos filhos a gente se sente só mãe, né? Então, assim, no meu primeiro filho eu tive até uma depressão pós-parto por conta disso, que foi muito chocante pra mim aquela vida. Porque eu e meu marido sempre gostamos muito de sair. Então, fiquei 6 anos casada, sem filhos. Então, viajava, casados. E trabalhando. Tinha aquela vida agitada. Quando chegou a criança, eu assustei. Que a gente tem aquela impressão que a gente vai brincar de boneca. Vai colocar no bercinho, vai parar de chorar. Vai e não dormir é na hora assim que a gente quer. A gente vê, a gente assusta, né? Você sabe que eu escuto muitas mães agora, recém-mães, né, que falam assim: o meu filho, né, minha filha vai entrar na minha regra, é de acordo com a minha rotina. Mas não é assim que funciona. Hoje eu entendo, porque eu achei que ia ser assim também e eu assustei demais, porque não foi nada disso e as minhas filhas não dormiam muito, não eram crianças de dormir. E eu me vi assim, perdida. Eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, pelo menos eu não considero dessa forma, mas foi muito difícil a parte da minha vida profissional, assim, de me ver tendo que deixar um pouquinho de lado. Foi bem difícil esse primeiro ano, meu Deus. Pra mim também foi complicado, assim, porque a gente fica no trabalho, pensando nos filhos, e quando tá com os filhos, pensando que largou o trabalho, que você é só mãe. E eu queria dar conta de tudo, como sempre dei. Então eu ficava triste, né, quando tava na loja, de não conseguir dar atenção para os meus filhos e quando estava com eles. Mas eu percebi que passado um tempo a gente consegue conciliar tudo. Eu acho que esse é o detalhe, Paty, que você fala, essa mulher aqui tem uma mentalidade, gente, mas é isso, eu acho assim, a gente também tem que ter essa consciência que fomos mães e assim, o primeiro ano, tudo bem você se dedicar para o seu filho, sabe? Não precisa ter pressa, aquela ansiedade, aquela agonia. Hoje eu entendo. Não pretendo ter mais filhos, mas se eu tivesse, eu acho que seria mais fácil.
Porque eu já entendo isso. Sim. Né? Na segunda gestação foi mais tranquila pra você? Na minha segunda foi tranquila, porque eu já sabia como seria, que seria um tempo e logo não seria mais só fralda e mamadeira, fralda e mamadeira. Que iria passar e que a minha vida ia voltar ao normal. E o marido te ajudava bastante? Com loja, filhos? Então, é nessas horas que a gente fala, né? Tudo que o casal combina entre si, quando eles têm os mesmos objetivos, facilita. Então, a gente sempre combinou, assim, eu ficava com as crianças, no outro dia não tinha horário para chegar na loja, em compensação, à noite, ele dormia, porque no outro dia, cedinho, ele já estava indo. Uhum. Porque assim, a gente tem a loja há muitos anos, né? 29 anos, só que nós todo dia estamos ali, trabalhando junto. Não é que eu tenho a loja e eu não vou mais, não. A gente trabalha, eu e ele, que eu acho que o segredo do sucesso é você estar ali se dedicando sempre ao seu negócio. Sim. Né? Então, eu não posso simplesmente abrir um negócio e largar, não. Tem que estar ali. E essa terceira loja, ela é uma loja de moda infantil, é isso? Moda infantil, porque aí eu tinha roupa, sapato, aí as clientes começaram a ter filhos. E a mãe, ela larga tudo. Isso, eu sou a prova disso. A mãe larga tudo e dá preferência para os filhos, então todo mundo, né? Aí vocês abre viram essa infantil. necessidade. E abrimos a infantil há 13 anos. Meu Deus, eu acho que é isso, né, amiga? A Lilian, que é cliente, ela falou que a primeira vez que ela foi na loja, você tinha 16 anos. 16 anos. E agora, tem quantos anos? Foi esses dias aí, faz as contas. 16 meu, 29 da loja. Mas, Inclusive, enfim. a roupinha de hoje, Paty, ela é uma roupa comprada antes da minha filha. E a minha filha tem 10 anos. E eu tenho esse vestido. Claro que, né, o corpinho... O bom é que ela é chica. O corpinho mudou um pouco, mas... Ele é uma compra, uma roupa comprada na sua loja há pelo menos uns 12 anos. A gente sempre quis trabalhar com peças de qualidade. Acho, assim, muito importante isso. Com exclusividade, peças, assim, que você não vai encontrar em qualquer lugar. E de qualidade. Nunca gostei de coisa muito popular, que não tem durabilidade. Então, aí, ó, a prova, né? Exatamente. E hoje eu compro, comecei comprando pra Manuela desde bebê. Hoje ela já tá com 10 anos, ela já tá indo pra Patrícia Matos, pra loja de calçado. Porque ela é grandona, né? Ela é um número grande e tudo. Então, aí você conseguiu atingir ainda. Depois que você conquistou, olha só. Você conquistou uma cliente, mas essa cliente, o ciclo dela ficou todinho com você. Eu acho muito legal, porque eu tenho crianças que eu vi nascer e hoje já passaram pela loja infantil, já estão na loja adulta. O caso da Manuela. E a gente viu crescer, né? É muito legal isso, essa confiança que os clientes depositam na gente até hoje. Ai, desculpa. Não, eu ia falar, os seus clientes cresceram junto com vocês também, porque vocês começaram muito jovens, né? Ali foi cliente desde os 16 anos, cresceram juntos ali. Sim, e tudo por indicação, né? Sempre foi. Não existiam as mídias sociais, então... Hoje vocês investem em mídias sociais? Procuro investir, porque precisa, né? Hoje, porque mudou. Mudou, então a gente tem e-commerce, tem as mídias sociais, e hoje em dia não tem como, né? Muitas vendas, é o WhatsApp, lista de transmissão, Facebook, Instagram, não tem como fugir. Mas né? assim, você está nas redes sociais ou você faz investimento para a sua loja aparecer? Ou ainda continua isso, ou ainda continua de forma orgânica, a indicação, o pessoal que passa lá na frente, alguma coisa assim? Não, eu invisto. Invisto, a gente tem as agências, né, em parceria. Precisa para dar um engajamento e um crescimento. Porque eu acho bem interessante, além de você ter falado que as suas lojas são próximas, inclusive a infantil que veio depois, é uma questão também que você está num bairro muito bem localizado, mas como você mesmo disse, a primeira loja veio de uma casa. Então é um bairro, uma localização bem residencial. Né? E mesmo assim, os seus clientes vão até você. Sim, nosso forte nunca foi o ponto em si. Hoje, a Zona Sul, ali onde a gente está localizado, tá bem... assim, o progresso chegou muito ali, né? Então, tá uma região bem localizada mesmo. Mas antigamente não era tanto. Sim. Nunca tivemos ponto, não existia esse negócio de Waze, que achava facilmente endereço, nada disso. Então, era um pouco mais complicado. E mesmo assim, pessoal...
Mesmo assim. Só que a gente contava com a entrega, né? O delivery. Então, sim. esse método que o pessoal aprendeu a fazer na pandemia, nós já fazíamos desde sempre. Essa venda para o cliente na casa dele. Entendi. A pessoa entrava em contato, achava vocês, ou era uma indicação, ligava e vocês montavam. Ou eu ia lá levar a roupa pessoalmente, demonstrar, né? Ou a gente mandava através de mala. Era sempre assim. E eu acho que isso foi viralizando nas palavras de hoje, né? Porque já pensou, eu vou e falo assim, a Day comenta alguma coisa comigo, preciso de uma roupa pro final de semana, tá uma corrida e tá falando, não, Day, pelo amor de Deus, lá na Virtual, liga lá, eles entregam pra você. Sim, eu e meu marido, a gente sempre assim, atendeu fora de hora. Então, eu nunca perdi a venda. A gente não costuma perder venda. É verdade. Tem que partir desse princípio, não se perde venda. Então, assim, por isso que eu falo que o atendimento personalizado os nossos clientes, a gente tem uma proximidade maior. Então, é uma coisa, um trabalho diferenciado. Acho que esse é o segredo. Em não perder venda, já aconteceu de chegar alguma cliente e falar que quer a roupa que você tá usando? Ah, já aconteceu. No último coquetel da loja de calçado, inclusive, eu tirei a sandália que eu estava usando, eu tinha pego para aquela ocasião, e eu cedi para cliente e coloquei uma outra lá no pé, né? Amanhã você já sabe que tem venda garantida, né? Alguém vai querer ter sapato. Se alguém quiser, eu tiro. Sobre isso. Deus. E as compras? Como que você faz ou recebe representante, vocês viajava, um ficava cuidando da loja, o outro ia fazer compras? Não, eu sempre, as compras fica mais pra mim, né? Meu marido, ele compra a parte masculina, hoje com o meu filho, que também tá trabalhando ali, os dois mais na parte masculina, e eu e as meninas na parte feminina. Sempre com a opinião delas também, a gente sempre compra em conjunto, prova as peças, ou eu ou alguma modelo, ou alguém que tiver ali disponível, pra gente tá vendo como fica, porque aí na hora de oferecer pra minha cliente na loja, eu já vou estar ciente, esse conjunto vai ficar bonito na fulana, esse daqui vai vestir esse corpo que tem um quadril maior, então fica mais fácil do que simplesmente você olhar lá no cabide e pedir. A gente faz isso, a gente prova todas as peças. Então, entre você e o seu marido, vocês também têm uma divisão de tarefas. Vocês viram assim, esse é o meu ponto forte, esse é o seu ponto forte, você fica com essa parte, eu fico com essa. Tem uma divisão de tarefas, cada um faz uma parte. Que legal. Aí showroom, ele me acompanha, né? Porque a gente também trabalha junto, então ele sempre tá junto comigo ali no showroom. Às vezes tem que viajar, que não é em Rio Preto, às vezes é em outra cidade, a gente vai junto. Mas pelas compras, a responsável maior sou eu mesmo. Que legal. Paty, e como que fica o treinamento, assim, das colaboradoras? Os colaboradores, na verdade, né? Porque vocês têm o pessoal que faz entrega também. Tem um treinamento? Porque você falou pra gente em off que esses funcionários estão com vocês há muitos anos, né? Sim, tem muitos que estão há bastante tempo. Outros também que já saíram, mas que ficaram por anos, né? Mas no treinamento maior, eu acho que é a experiência que a gente conta. Alguns treinamentos, algumas fábricas até oferecem treinamento de coleção para a gente estar podendo falar melhor sobre o produto. Isso tudo online, que hoje em dia tem o online, mas nem sempre teve. Então, a gente passar o modo como a gente atendia, eles observavam. E depois, o modo como eu gostaria que eles atendessem os clientes. Então, se eu ver o vendedor fazer alguma coisa que eu não concordo, eu vou chegar, vou falar, não é bem assim, procura fazer isso, que a pessoa vai ficar mais à vontade. Então, o segredo, eu acho que tá aí. A comunicação também, comunicação, né? Com eles. E os seus funcionários, vocês têm uma rotina de treinamento? É sempre no diálogo, passando para eles essa forma de linha de pensamento, né? Para os seus clientes serem uma extensão de vocês, por mais que vocês sempre estão ali, né? Eu percebo, enquanto cliente, que os funcionários são uma extensão de vocês. Sim, todos os clientes falam mesmo. Vocês treinaram direitinho. Mas é que a gente acaba acostumando, né? Da convivência ali da equipe. A gente procura sempre estar num ambiente saudável. Sempre, todo mundo vai feliz trabalhar. Acho que isso é muito importante. Você ir pro seu trabalho bem, feliz no lugar onde você está. Aí você passa um outro tipo de tratamento com o cliente. Então, eles por si já observaram sempre como eu e meu marido fazíamos e
e também colocavam em prática. Era um reflexo. Mas hoje tem, sim, alguns treinamentos, mas mais, assim, de coleção, ou o modo, o produto combina com isso, com esse tipo de corpo, com aquele, o sapato é isso, tipos de sapato, cada loja com seu segmento, né? Entendi. Paty, vamos falar um pouquinho do relacionamento de vocês. Como que fica? Você consegue separar o profissional do pessoal? É difícil, Ou dá né? vontade de jogar um sapato na cabeça? Que eu sou extremamente Aproveita, tranquila. desculpa da loja. Você pega aqui. Joga com um pouco mais de força. Às vezes vontade não falta, mas a gente se controla. Mas assim, tirando as brincadeiras, a gente se dá muito bem, eu e ele, porque temos os mesmos objetivos, né? Então, brigas acontecem, algumas coisas, divergências, mas procuramos resolver. Eu acho que o segredo, assim, do casamento é nunca ir dormir muito brigado. Uhum. Tenta se resolver com diálogo, na hora certa, não na hora do calor, né? Então, eu tento sempre, assim, resolver depois, na hora que os ânimos já se acalmaram. Conversa, resolve. Porque não tem segredo. Trabalhar junto não é uma coisa ruim. Muita gente fala, nossa, mas como vocês conseguem? Sim. Não enjoa um do outro, né? Na nossa questão ali, tipo assim, os objetivos são os mesmos, a gente pode tirar dias de férias nos mesmos dias, então isso facilita. Vocês foram vendo pontos positivos. Eu procuro olhar ponto negativo. Olha só que Eu interessante. sou mais positiva, então eu prefiro sempre ver tudo de positivo, tanto nas pessoas quanto nas coisas, né? Olha Ai, só. que lindo. Mas eu te perguntei isso porque eu me vi numa situação parecida na pandemia, porque meu marido, ele trabalhava fora, né? Ia pra empresa todos os dias. E na pandemia, ele começou a trabalhar home office. Quando ele me falou que ia ficar 6 meses em casa, eu falei, não vai dar certo isso. O quê? Você vai ficar em casa 6 meses? Vai trabalhar e pegar Covid. Eu prefiro. Mas hoje, foi uma coisa muito legal, assim, que aconteceu por ele ficar em casa para acompanhar também o crescimento das meninas. E a gente tá mais junto também, sabe? Porque aí os planos realmente acabam sendo o mesmo, a visão. Tudo que a gente vai fazer é um perguntando pro outro o que acha, sabe? Então foi um ponto positivo a gente estar juntos, assim, todos os dias. Assim, a gente comenta até sobre a loja em casa, claro. Tem gente que pensa que é maçante você chegar do trabalho e ainda falar sobre trabalho. Mas, pra nós ali, como a gente gosta muito, se você não gostar, por isso que não dá certo, tem que gostar. Então, como a gente gosta, algumas coisas a gente comenta sim. Uhum. Só que você tem que saber separar, você tem que ter sua hora de lazer, sua hora com a família. Então, eu e ele também, a gente viaja, a gente sai bastante, se diverte. Uhum. Então, acho que a gente, por isso que consegue conciliar bem essa convivência diária. E os filhos entendem essa rotina de que os pais estão sempre... Porque, assim, também acaba sendo sempre os mesmos horários. Não tem a questão igual a gente, né? Quando tem o casal um em cada trabalho, que daí tem horários que um não tá, o outro tá, mas sempre tá um dos dois. É quando vocês estão os dois, tá os dois. Mas quando se ausentam, também se ausentam os dois. Sim, mas a gente concilia bem. Aí o Yuri agora com a gente, né? O Yuri agora já tá trabalhando ali na loja. Então, pra ele ficou mais fácil. Aí com a Yasmin já é um pouquinho mais difícil, que ela ainda é pequena, mas ela fica ali próxima da loja de roupa onde eu fico mais, ali com a minha mãe, então tranquilo. Dá pra Foi de conciliar. caso pensado? Depois da primeira loja, né? Não, vamos sempre colocar os negócios por perto. Você procurou ponto próximo, você queria ali perto. Eu acho que facilita. Uhum. Hoje ainda a rede social colabora bastante para outras coisas, mas na época, o fato da loja ser uma perto da outra, a logística era melhor, facilitava muito. Se eu precisasse levar a cliente na outra loja para conhecer, ou buscar um produto para ela ver, porque às vezes nem sempre o cliente quer ir na outra loja. Eu busco, mando E pra buscar. você, mas você pensava assim também na sua facilidade pessoal? Vai estar as 3 pra me administrar próxima. A minha mãe tá aqui do lado, vai facilitar. Sim, porque eu fico mais na virtual, mas eu fico rodando as outras também. Uhum. Então, a logística ali de estar as 3 perto facilita bastante para mim. Só, não é nem dúvida, né? Mas Ai, como que eu posso dizer, gente? Sumiu a palavra. Mas, enfim. Por que a primeira loja chama Virtuale? Tô te perguntando porque já vem algo assim de virtual, de internet. Tem alguma coisa a ver? Acredita que não? Há 29 anos atrás. Foi uma coisa aleatória. Lembrei a palavra, assim, curiosidade.
Foi uma coisa aleatória, inventamos na época e não tem um motivo de ser, falar Até assim. o nome, vocês foram visionários, né? Então, você viu. Que legal. Tava na veia mesmo, tava na veia. E qual que era a profissão dos seus pais? A minha mãe dona de casa e meu pai caminhoneiro. E do Lucimar? Bancário. Os pais. Meu sogro era gerente de posto e minha sogra era dona de casa. Olha! Não tinha nada a ver Nada com a ver com confecção. nada Não a tinha ver. nada de genética de espelho que vocês olhavam. Mas pra na tudo. família, né? Os parentes Sim. do meu pai tinham as Tinha. fábricas. Então, dali a gente já via, já observava. A minha mãe também vendia algumas coisas, assim, em algumas épocas da vida. Então, eu sempre via ela vendendo. Paty, vocês passaram em algum momento por alguma dificuldade que chegaram a pensar, ai, será que isso vai dar certo? Ai, vamos desistir? Desistir nunca. Nunca. Graças a Deus, a gente sempre, nosso caminho foi de sucesso e sempre tivemos momentos difíceis, como assim, no começo, as lojas, principalmente, a primeira não, porque a primeira a gente começou do zero, não tinha nada mesmo, mas as outras, todo mundo pensa que ao abrir, você tendo uma coisa, abrindo outra, os mesmos clientes vão comprar, e não é bem assim, a loja tem um tempo para começar a andar sozinha, então você tem que fazer um investimento grande no começo. A gente teve algumas dificuldades, sim, mas desistir jamais. Eu tô te perguntando porque, assim, lógico, a gente vê que vocês já tinham essa visão. Eu não sei se é dom, a gente, né? Mas eu acho que também de buscarem, né? Vocês buscaram isso. Tinha um objetivo em comum. Tinham um objetivo em buscavam. comum e foram buscar. Mas muitas empresas fecham logo no início. E talvez não é nem porque não tinham essa visão, mas é porque a primeira dificuldade desiste. Não pode, tem que ter persistência. Outra coisa que eu e ele a gente sempre teve é assim, dedicação. Se eu poderia até abrir outras lojas, outros segmentos. Ideia a gente que é empreendedor sempre tem, Sim. né? Tem sempre em mente alguma ideia. Mas hoje eu vou dar conta de estar dando atenção pro meu negócio? Não, então eu não vou abrir, tá? Sim. Então, assim, a gente sempre teve isso em mente. Só vou abrir, se não for para dar certo, eu não abro. Olha que legal. É assim. Graças Você tem a Deus, novas ideias, você tem ideias aí no papel. Tenho Pretende ideias. abrir novas unidades. Tenho novas ideias. Mas é de segmentos diferentes. Alguma coisa assim costuma Assim, parecer umas alimentação. ideias. Ai, não, alimentação nunca tive. Ai, eu também nunca Trabalhar à pensei em noite, acho que não alimentação. daria certo. Esse pensamento que a Daia fala. Não, Vamos no trabalhar final de à noite, semana, assim, apesar que a loja também, mas eu acho que fica muito preso ali, assim. E eu quero me divertir Ai, nesse eu horário. também. Eu não quero, né, trabalhar. Então, pra mim, não. Eu queria incluir meu filho, né? Então, assim, abrir alguma coisa com ele. Aham. Porque ele pegou gosto pelas vendas. Nós estamos observando isso, né? Uma satisfação pra mim, pro meu marido ver isso. Então, talvez alguma coisa nesse sentido de estar abrindo de sociedade com ele, eu até abriria, sim. Legal também, tá. porque olha, ele vem, né, de pais que já têm sucesso, mas nem por isso abriram já uma loja e toma, vai administrar. Não, primeiro vai vender. Não, ele tá aprendendo tudo. Vamos No aprender momento ele primeiro. fica na loja, aprendendo as mesmas responsabilidades dos outros, ele também tem. Olha só. que Tá legal. aprendendo tudo. Eu falei, quando você se inteirar de tudo, aí já é a hora. Tem que saber tudo. Vender, receber, organizar, planilhar, tudo. Você contou pra gente como você faz esse equilíbrio, né? De profissional, mãe, esposa. E aonde fica a Paty mulher? O que você faz por você? Olha, academia, que a gente tem que se cuidar, né? E eu gosto muito, assim, de sair com os amigos. A Patrícia sozinha, não muito. Então, estou sempre rodeada de pessoas. E né? sempre com o marido? Você tem um momento assim com as suas amigas, você gosta? Como a gente trabalha junto, fica mais fácil assim. Sai da loja também, já Aham, sai já todo faz alguma junto, né? Mas a Patrícia sozinha, eu gosto muito de fazer artesanato. Ai, que Uma legal. parte de artesanato. Acho que eu nunca falei Ai, isso. eu também, Paty. Olha que a gente foi Scrapbook. separadas na maternidade, viu? Eu faço scrapbook, amo. Ali eu me realizo. Acho que ali eu tiro minhas tensões. Então, eu acho que a Patrícia sozinha é isso. E você é muito vaidosa também, né? Sou vaidosa. No salão a gente também se realiza. Né? No
salão, ser É duas vaidosa. coisas, comprar e salão, né? Que Comprar mulher e salão. adora. Bater perna no shopping. Beleza. Mas eu falo isso, né? Eu venho agora numa defesa aqui das mulheres terem um momento para elas. E que, óbvio, né? Na correria do dia a dia, você pensa, ai, mas que horas eu vou fazer isso? Mas é possível a gente separar um tempinho ali do dia pra gente se olhar no espelho, né? Passar um lápis, enfim, arrumar melhor o cabelo, colocar uma roupa que se sente bem e repita a roupa mesmo, se for, né, o caso, não tem problema nenhum. Porque eu acho que são nesses momentos que a gente consegue recarregar as nossas energias. Eu também acho que nem meu marido, meu filho jogam bola. Então, eles têm um momento deles. Uhum. Eu sempre fiz dança também. Sempre gostei de dançar. Então, eu sempre fiz uma zumba, alguma coisa assim. No momento, só que eu não estou fazendo, mas eu sempre fiz. E isso é uma coisa também que alivia minhas tensões. E eu acho importante todo casal, além disso, ter esse lado. A mulher ter a vida dela, a vida dele e a vida dos dois. Sim, claro. Né? Senão tudo também só junto. Cada Mas um isso tem vocês que ter seu foram horário. descobrindo junto, porque assim, se a gente olhar para a idade que vocês começaram e a maturidade de hoje, tudo isso vocês foram descobrindo juntos, né? Passando por altos e baixos. Talvez não foi sempre que vocês tiveram esse entendimento, essa lucidez sobre isso, né? Não, a gente vai vendo, né, que com o tempo que isso faz parte. A gente tem um momento só da gente. Legal. Que legal. Vocês, como enquanto empresários, vocês têm férias? Porque eu escuto muitos empresários e empreendedores falando, eu nunca tirei férias, por exemplo. Vocês conseguem ter um período determinado para isso? As nossas férias funcionam da seguinte maneira: temos que viajar, porque estando em Rio Preto a gente não consegue. Né? Então a gente viaja, só que sempre fora de época, tirando as datas que a loja precisa de mais da gente, que é Natal, Dia dos Namorados, pais, mães. Tirando essas datas, aí é mais tranquilo. Então geralmente nós vamos contra a maré. A hora que todo mundo tá trabalhando, nós estamos tirando férias. Conseguindo tirar férias. Um ponto positivo também, porque é uma dificuldade organizar férias junto, né? De casal, Sim. das empresas organizarem. Porque as empresas às vezes não olham para o individual. Então é uma questão também. Um outro ponto positivo que vocês conseguiram se organizar. A única dificuldade era a escola, né? Que aí... Mas não tinha outra alternativa. Até que tá pequeno, a gente tira as férias no período escolar, perde aula, mas aí começa a crescer um pouco, aí já é mais complicado. Então hoje a gente também tem que contar com esse negócio da escola. Da grade escolar. E às vezes acaba não dando pra, que nem você falou, que não gosta tanto desses períodos de temporadas, né, digamos assim. Mas com as crianças, né, às vezes a gente tem que se organizar para essas datas. É tudo mais caro, é tudo lotado, fica aquela disputa por uma cadeira, uma espreguiçadeira, fila. Então a gente procura fugir disso. Sim. Foi mas ótimo, você sabe então, que com as meninas, por exemplo, agora elas estão com 4 anos, mas nas férias delas eu já começo a fazer um roteiro, uma programação, porque pensa, 30 dias sem nada para essas crianças fazerem dentro de casa. A gente acaba viajando. Monta uma empresa e leva eles para trabalhar. Ou põe na colônia de férias. Tem que ser assim. Eu fico com dó, sabia? Eu fico com dó, porque já fica na escola todo esse tempo. Olha só, né? Olha a confusão na cabeça da mulher. E agora você levou seu filho pro trabalho. Então agora é mais trabalho, casa, todo mundo junto. E as férias? Você tira férias com eles ou sem eles? Divide momento com eles, momentos só do casal? Não, a gente também viaja só eu e meu marido, algumas viagens sim, mas eu gosto de viajar toda a família, né? Até minha nora, procuro levar até minha norinha junto. A gente gosta muito. Eu acho que a família é gostoso estar reunida. A gente parece que quando viaja sem os filhos sente faltando um pedaço, vazio, né? E outra, aí você viaja sem os filhos e só toca em assunto de filhos. Não é assim? Dá na mesma. Então dá na mesma. Então... Você tem uma personalidade de reunir, né? Acolhedora. Por isso que você foi fazendo os seus negócios. As datas comemorativas também sempre na sua casa? É desse jeito que funciona? A gente é festeiro, né? Então a gente tá sempre rodeado de amigos e festas. A gente gosta bastante, sim. Legal. Que legal. E os seus funcionários, você tem alguma relação assim com eles fora do ambiente de trabalho? Vocês quebram ali, trabalho é trabalho, não vamos ter mais
Ai, é difícil separar, né? Então a gente acaba pegando um vínculo. Então a gente sempre comemora, bate cota, a gente leva todo mundo pra jantar. Então, assim, precisa ter também. Aham. Não adianta a gente querer separar completamente, que Sim. fica impossível. Tô te perguntando porque é uma questão que tá muito sendo observada nesse momento também, né? A questão do ambiente de trabalho ser um ambiente acolhedor, um ambiente que te dá paz, tranquilidade, que você tenha um vínculo com aquela pessoa, né? Tanto que a gente tem várias saúdes emocionais hoje em destaque por decorrência de ambiente de trabalho. Aí você tendo essa personalidade acolhedora, conseguiu trazer isso para sua equipe também. E outra coisa, o ambiente que a pessoa trabalha de felicidade, de bem-estar, não procuro ter competitividade entre elas, com cota individual, com meta. Você Então não a trabalha comissão com é meta? da loja. Ah, tá. A meta é da loja. Eu prefiro assim. Eu e meu marido sempre fizemos assim e dá certo. Então elas trabalham em equipe, uma ajudando a outra, todo mundo participa das vendas. Aham. Então eu acredito ser o melhor caminho. Que legal. Paty, para quem quer empreender, para mulherada, vamos falar direto e reto com essas mulheres, qual é a dica que você dá? A persistência, não desistir, porque eu falo que eu sou uma pessoa bem positiva, eu procuro enxergar o melhor. Mas muita gente negativa dando palpite, falando, desanimando logo no começo. Não é fácil, não é uma caminhada fácil, mas tem que persistir, tem que ter suas metas, tem que ter o seu esforço, tem que trabalhar duro, firme. Humildade, que eu falo que é muito importante, a humildade, né? E aí esse é o segredo. E a inovação, que precisa, né? Tá sempre por dentro, sempre inovando, sempre modificando e se adaptando às condições, né? Que o mundo tá mudando todo dia. O seu cliente muda também, né? Sim, tem que se adaptar. Senão você fica para trás. Que legal, que visão. Muito, muito, muito interessante. E assim, traz vários pontos, né, para as pessoas que querem empreender, para as mulheres que querem empreender, porque eu costumo falar assim, para ouvido treinado, tudo é ensinamento, né? Então, só numa conversa leve, com certeza teve muita informação que dá pra gente aplicar, que dá pra gente rever como estamos fazendo em casa, no nosso ambiente de trabalho, onde eu quero chegar, tô começando um negócio, muitos, muitos, muitos pontos positivos você trouxe hoje na nossa conversa. Com certeza. Inclusive, se não conseguiram pegar tudo, veja novamente, assista de novo esse episódio, porque tem conteúdo riquíssimo aqui, de verdade. Sim. Vários insights, é só pegar tudinho que a Paty falou, anota, inclusive, e bora aí abrir uma empresa, empreender, porque mulherada tem a força. O mundo é nosso. Obrigada, Paty. Fala das suas lojas, rede social. Então, eu vou deixar o Instagram, que é a rede mais todo mundo visitada. Virtuale RP, loja Patrícia Matos, com 2 T's, e Uga Uga Kids. Então, são as 3. Curtam, sigam, para ficar por dentro das novidades. Lá suas sacolas, sua bolsa, que os meninos vão lá levar. E a região aqui na cidade que ela está? Ela é na Zona Sul, próxima à Avenida Potirendaba, o Plaza, nessa região. Fica um meio de cidade também. Sinibaldi, Jardim Novo Mundo, essa região ali. Legal. É isso, amiga. Olha só, gente, então para vocês, espero que vocês tenham se inspirado nesse episódio de hoje, porque são 29 anos de estrada, de jornada, né? De sucesso ainda. Exato. Crescimento, muito aprendizado. Paty, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada por ter cedido uma tarde aqui conosco, esse momento, porque a gente viu o quanto né, a sua rotina comprometida. Obrigada mesmo por compartilhar conhecimento. Eu que agradeço poder falar um pouquinho da minha história. Obrigada. Obrigada. Isso, tchau.